Vamos lá, Brasil. Fábio Alvarenga, 13h45 da tarde. Nós estamos aqui trazendo para vocês o plantão urgentíssimo, direto da Globo. Vou mostrar aqui para vocês, dentro do site do G1, que de fato o Moraes, o sancionado pela Lei Magnitsky, já não tem credibilidade alguma dentro da corte após o novo decreto aí, meu irmão, o novo avanço dos Estados Unidos sobre cartões. E o pior, hein? Vai chegar na família. Agora, o que o André Mendonça fez ali foi um verdadeiro cartão vermelho e uma reprova para que os Estados Unidos, de fato, continue ajudando o Brasil a se salvar. Porque aqui nós não temos, infelizmente, deputados e senadores de culhão para poder tirar esse camarada aí de jogada. Mas é aquele ditado, se não tem aqui, Deus traz de fora, porque Deus ama o Brasil e jamais vai permitir a nossa bandeira ser vermelha. Aliás, temos ali alguns representantes, sim, não quero aqui ser injusto. Temos ali, por exemplo, o que eu lembro aqui, Nicolas Ferreira, Cleitinho, Marcel Van Hatten, Magno Malta, Senador Girão e outros que estão ali fazendo um trabalho de formiguinha. Mas quando eu digo legislativo é em sua maioria, inclusive aqueles petistas que votaram nos petistas que estão permitindo eles destruírem o país e a Constituição. Olha só aqui o que traz a Globo. 2 magistrados do Judiciário participaram então de um evento no Rio de Janeiro. O ministro André Mendonça falou e criticou o papel do Poder Judiciário em relação aos demais poderes e à democracia. O ministro condenou o que os críticos têm chamado de ativismo judicial. Críticos não, o povo brasileiro, corrige aqui que está errado. Decisões tomadas por juízes nem sempre amparadas apenas no que a legislação prevê explicitamente e o que podem ser sobrepor a outros poderes da República. Não só isso, Globo, o magistrado tem rasgado também a Constituição Federal. Entre aspas, o judiciário não pode ser o fator de criação e inovação legislativa. Isso é errado. O Estado de Direito impõe autocontenção, o que se contrapõe de fato aos ativismos que acontecem no judiciário. O ativismo, por exemplo, suprime e considera e supera os consensos sociais estabelecidos pelos representantes periodicamente eleitos verdadeiramente dentre os poderes, ou seja, o legislativo, representado por deputados e senadores que são parlamentares eleitos pelo povo brasileiro. Se é verdade que num Estado democrático forte de direito, que nele o judiciário tenha a prerrogativa de dar a última palavra, e essa é uma verdade, num evento e num estado aonde todos devem respeitar as leis e a Constituição, o Poder Judiciário, por exemplo, não tem a prerrogativa de dar a primeira e a última palavra. Isso cabe ao Legislativo. Termina aqui o André Mendonça mostrando que sim, de fato, o poder legislativo tem sido engolido e atropelado. Claro, porque eles permitem, sim, porque eles não têm culhão e devem, porque não fazem isso, é verdade também. Mas o ministro ali, sozinho, com a ajuda de Deus, tem feito a diferença dentro do judiciário, e isso nós temos que destacar constantemente. O André Mendonça é a voz que tem ecoado no judiciário e feito a diferença. É isso que nós temos que mostrar, que quando o ministro se contrapõe àquilo que de fato está acontecendo errado no judiciário,
O povo brasileiro tem o dever, inclusive, de parabenizar um magistrado que entrou ali e tem feito toda a diferença em cima dos fatos controversos que acontecem ali na corte. Os Estados Unidos vêm avançando, nós estamos acompanhando e uma coisa é certa: aquele que anda na verdade, vocês podem ter a absoluta certeza que a verdade jamais vai impedir que essa pessoa caia, porque Deus, ele representa também a verdade. Fábio Alvarenga, e olha só aqui um outro detalhe que eu quero comentar com vocês sobre o André Mendonça. Agora, uma coisa é certa, nós temos que ver e rever as decisões do André Mendonça, que de fato tem mostrado que o Brasil, sim, tem que se tornar um Brasil independente. O Brasil, ele não pode ficar curvado a decisões de uma pessoa só, que se contradiz, infelizmente, inclusive, em muitas decisões que vem tomando ali na corte. Como André Mendonça destacou, ele cria regras da cabeça dele, ele cria leis ali, ele mesmo, dá canetadas, apreende passaporte de um líder religioso, sem sequer esse pastor, esse líder Malafaia, ter cometido algum tipo de crime. Então nós estamos vivendo uma desestabilização gigantesca na história do Brasil que nós não podemos aceitar. E essa martelada bomba, esse decreto devastador e fulminante de André Mendonça mostra que realmente podem contar aí os meses para esse império, graças a Deus, ser derrotado e curvar perante o povo brasileiro. Para o André Mendonça, o Estado Democrático de Direito deve ser concebido com um sistema de freios e contrapesos, no qual a lei e a racionalidade funcionam como fatores de estabilidade, não de crise. Entre aspas, esse Estado onde as leis governam não a vontade ou os interesses pessoais, o árbitro deve ser então contido e a justiça presente. O que acontece? Quando diz o árbitro, ele se refere aqui inclusive a uma partida de jogo de futebol. Por exemplo, onde o árbitro ali toma decisões, por exemplo, dá um pênalti que não foi pênalti, dá um cartão vermelho que não era nem para ser cartão. É tipo assim, em um jogo de futebol, aonde as regras têm que ser aplicadas também e o juiz não pode inventar além daquilo que as regras permitem. É isso, para que vocês entendam aqui a magnitude e a coerência de um juiz que realmente entrou ali para fazer a diferença. André Mendonça diz ali também a jornalistas o seguinte, entre aspas: entrei no judiciário para fazer a diferença. Se não for para fazer a diferença e cumprir a Constituição, do que adianta eu estar aqui? E encerrou a fala e saiu. Ou seja, isso a grande mídia não divulga, isso a grande mídia não mostra, porque a mídia comprada, ela fala em interesse próprio. Entre aspas, liberdade de expressão não é apenas uma dimensão de um direito individual. Tem uma dimensão pública, porque sem liberdade de expressão e opinião não há democracia, enfatizou o magistrado André Mendonça, citando inclusive o jurista italiano Luigi Ferroli. Mendonça apontou que há um colapso da capacidade reguladora da lei e também uma crise no respeito entre os poderes. Isso está acontecendo faz tempo e essas denúncias de André Mendonça, ele tem colocado há muito tempo na mesa do judiciário, de que o judiciário não poderia e não pode atropelar o poder legislativo, porque o poder legislativo, sim, composto por senadores e deputados eleitos pelo povo brasileiro, e não um magistrado que nem voto recebeu. Entre aspas, o ativismo suprime, desconsidera
e supera os consensos sociais pelos representantes eleitos, implica na superação da vontade democrática, implica no enfraquecimento do Estado democrático e dos demais poderes. Uma martelada certeira, meu irmão, no alvo, bem no alvo ali, sabe? Para poder mostrar que o Brasil, infelizmente, está perdendo seus valores e isso nós não podemos aceitar de maneira alguma.